Eu comecei a investir com apenas R$ 100 e hoje eu tenho mais de 150 mil reais aplicado na Bolsa de Valores. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Caco Invest. Neste vídeo vou te mostrar exatamente como eu comecei, os erros que cometi e o que realmente funcionou e vai funcionar para você alcançar 100, 200, 300 mil reais com a sua carteira de investimentos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa um like também nesse vídeo, pois dessa forma você estará contribuindo com o canal para trazer novos conteúdos. Eu comecei no mundo dos investimentos no segundo semestre de 2019. Até então, antes desse período aí, eu apenas guardava o meu dinheiro na poupança. E como todos vocês sabem, a poupança ela tem um baixo retorno, um baixo rendimento e eu acabava perdendo dinheiro ao longo do tempo. Mas aí eu descobri o mundo dos investimentos, comecei a estudar e comecei a aplicar. No início era pouco, aplicava 50, 100 reais. Se a gente for ver aqui, no final de 2019 mesmo, eu tinha aproximadamente ali 400 reais investido, mas eu mantive a constância no aporte. Então todo mês eu procurava separar um valor e aplicar. E um ponto muito importante, pessoal, é que nessa trajetória aqui, eu sempre busquei aumentar os meus aportes mensais. E note, que foi aumentando ano após ano. E eu alcancei aqui, por exemplo, os 100 mil reais aqui em 2024. E isso fez total diferença. A partir desse momento, a carteira começou a andar significativamente. E hoje eu tenho aí mais de 150 mil aplicados na Bolsa de Valores. Então, esse gráfico aqui mostra como se comportou a evolução do meu patrimônio ao longo desses 6 anos. Mas você pode falar, Caco, você demorou 6 anos para alcançar e aplicar 150 mil reais. Mas note, pessoal, não há ganho fácil, não há dinheiro fácil. É trabalho e constância. E de qualquer forma, 6 anos vão passar na sua vida, 10 anos vão passar na sua vida. E você precisa começar o quanto antes em investir, porque através dos investimentos você vai alcançar a sua liberdade financeira e a sua aposentadoria. E se a gente for olhar aqui a rentabilidade da carteira em todo esse período aqui de investimento, note que a carteira, que é essa linha aqui amarela, sempre esteve acima do CDI. Nesse período agora aqui de 2025, a gente está um pouquinho abaixo do CDI, mas a gente sempre esteve acima do CDI e do índice Ibovespa. E se a gente for pegar aqui o rendimento da nossa carteira até o momento, está em torno aí de 54%, o Ibovespa rendeu 37% e o CDI hoje está 62%. Mas a carteira, normalmente, no longo prazo, ela tende a bater também o CDI, uma vez que a nossa carteira ela possui excelentes ativos com bons indicadores, como a gente vai ver mais à frente. Trazendo, pessoal, aqui para vocês um ponto muito importante da nossa carteira, que é justamente os dividendos pagos nesse período. Note que em 2019, recebemos apenas aí 78 centavos de dividendo, foi quando a gente começou. Mas em 2020, a gente já recebeu aí cerca de 105 reais, uma média aí de 8 reais por mês. 2021 a gente já aumentou para 639 reais, a média mensal aí já aumentou para 53. 2022 já recebemos um total de 2 mil reais de dividendos, tendo uma média mensal de 174 reais. 2023 já quase que dobrou, foi para aproximadamente 4 mil reais, tendo uma média de 330 reais por mês. 2024 dobrou o dividendos aí praticamente em relação a 2023, recebemos um total de 7.700 reais, tendo uma média mensal aí de 643 reais. Note, com 643 reais você já consegue pagar água, luz, internet, dentre outros gastos que você tem, somente com os dividendos que você recebe da sua carteira de investimento. 2025, até o momento, até o mês de junho, que a gente está agora, eu já recebi mais de 8 mil reais, um valor muito superior ao que a gente recebeu durante o ano todo de 2024. Então, a gente vai superar e muito esse ano de 2025 em termos de recebimento de dividendos. E até o momento aí, se a gente dividir esse valor aqui por 12, a média dá R$ 681
reais. Mas se a gente for pegar aqui a média dos valores pagos até o mês de junho, dá aí um total de 1.000, 1.100, 1.300 reais por mês com essa carteira aí, tá? Então note que a evolução dos proventos na minha carteira foi um fator fundamental também para que minha carteira aumentasse o patrimônio, porque uma vez que eu recebo mais proventos, eu reinvisto na minha carteira e é o efeito da bola de neve, né? Eu vou somar os meus proventos, né, os dividendos, com os meus aportes mensais e vou comprar mais ativos. E esses ativos vai gerar cada vez mais dividendos. E nesse período aqui, até o momento, recebemos aí cerca de R$ 22.700 somente com dividendos. Analisando mais um pouquinho aqui a ótica de recebimento de dividendos anual, né, desde o começo, né, note nesse gráfico aqui como vem aumentando ano após ano os dividendos recebidos. Então, mais uma vez, pessoal, a constância e a persistência em você aumentar cada vez mais o seu aporte mensal ali fazem total diferença. E hoje, a minha carteira, né, é composta majoritariamente por ações e fundos imobiliários. Né? Tenho 74% em ações e 25% em fundos imobiliários. Ações eu tenho 10 ativos, né? Então eu tenho aqui Banco do Brasil, né, 1.000 ações, Petrobras, 511 ações, BB Seguridade com 312 ações, Taesa, Itube, né, que é o Banco Itaú, BR Partner, Engie, Irani, Isacetep, Caixa Seguridade. Então note que são ações de setores bestes e setores perenes. Já os fundos imobiliários, eu tenho aqui 6 fundos imobiliários, tem o MXRF11, que é um fundo de papel, IRDM11, que é um fundo de papel também, HGBS11, que é um fundo de shoppings, né, que é um fundo aí do tipo de tijolo, HGLG11, que é um fundo de galpões logísticos, que também é um fundo de tijolo, XPLG11 também é um fundo de galpões logísticos, e o Kizu11, que é um fundo aí de fundos. Então, eu tenho na minha carteira aqui ativos bem diversificados. Eu também tinha um pouquinho de ETF investido na Bolsa Americana, no entanto, eu acabei zerando minha posição justamente para focar minha carteira toda aqui na Bolsa Brasileira, né, justamente para que eu consiga aumentar, né, esse valor e ter um patrimônio cada vez maior, e a partir de um determinado momento, quando eu atingir ali cerca de 300 mil reais investido na Bolsa, eu vou começar a aportar também na Bolsa Americana, voltar a aportar na Bolsa Americana, né, em ETFs, estoques, justamente para diversificar, né, ainda mais a minha carteira de investimento e também dolarizar a minha carteira de investimento. Aqui é um gráfico que eu montei onde ilustra, né, toda a evolução da minha carteira de investimento. Né? Então note que o gráfico ele se comporta basicamente como uma exponencial, né, o efeito dos juros compostos. Então o valor que você investe aqui no início ele vai ser fundamental para gerar dividendos, gerar proventos e fazer com que sua carteira aumente cada vez mais. Então, no início dos seus investimentos, é importante que você consiga aportar cada vez mais. Eu sei que isso é difícil, né? Então, é importante que você faça renda extra, né? Aumente a sua renda mensal para justamente conseguir aportar cada vez mais. E uma vez que você aporta cada vez mais, a sua evolução vai ser maior. Bom, e como a carteira do canal cresceu dessa forma? Eu trouxe aqui alguns pontos, fazendo um breve resumo. E o primeiro dele que são aportes regulares do próprio bolso. Não existe essa de ganhar dinheiro fácil, né? Os investimentos, ele é apenas ali um propulsor, né, que vai fazer com que aumente, né, alavanque o seu dinheiro. Mas o que de fato vai fazer diferença é os seus aportes, o valor que você aporta ali todo mês. E é necessário iniciar o quanto antes e ter constância. Outro ponto é reinvestir todos os dividendos recebidos no período. Então, reinvestir todos os dividendos que eu recebi ali, né? Pode ser nos mesmos ativos ou pode ser em outros ativos que estejam com o melhor preço, né? Com a melhor oportunidade. E alocar bem o seu capital, né? Você comprar boas ações, comprar bons ativos que tenham ótimos fundamentos, porque isso vai fazer com que você tenha uma rentabilidade também acima do mercado. E quais são as estratégias da minha carteira hoje, depois de 6 anos investindo? Primeiro, empresas com lucros recorrentes e de preferência crescentes. Eu já cometi aí alguns erros, pessoal, de comprar algumas empresas, por exemplo,
A Oi, né? Já tive Oi na minha carteira há muito tempo atrás, logo lá no início, e era uma empresa que dava prejuízo, mas pelo fato de eu não entender muito como funcionava na época, eu acabei comprando algumas empresas que tinham prejuízos, né? Mas é importante que você foque em adquirir sempre empresas com lucros recorrentes, de preferência que tenha lucros crescentes e que pague bons dividendos, né? Que tenha um bom pagamento de dividend yield também, né, na sua estratégia. Outro ponto é que essas empresas têm que ser empresas com pouca dívida. Por quê? Uma vez que a empresa tem muita dívida, os lucros dela vai ser apenas para amortizar suas dívidas e vai fazer com que você não receba bons dividendos. E um ponto muito importante, pessoal, é comprar esses ativos com preços atrativos. Sempre ficar de olho no preço teto, no preço da ação, para justamente não pagar muito caro por esse ativo, por essa ação, por esse fundo imobiliário, enfim. O que você estiver comprando é sempre bom você avaliar para ver se o preço está dentro daquilo que é esperado. Então, esses aqui são alguns pilares da minha carteira de investimento. Deixe aí nos comentários se você já montou a sua carteira de investimento, quais são os ativos que você tem, quanto você recebe de dividendo ali de forma mensal. E não se esqueça, pessoal, não deixe de se inscrever, curtir esse vídeo, se inscreva no canal, pois dessa forma você vai estar contribuindo para o canal trazer mais e mais conteúdos. Até os próximos vídeos, Deus abençoe e tchau, tchau.